Shalom, Haverim. Olá, meus amigos. Resumo da Parashá. Vairá aparecer. Estamos no livro de Shemot, que é conhecido como Êxodo. Mais uma semana, mais uma porção de Torá para vocês. Na Parashá desta semana, Moshe ele retorna, né? Ele já retornou para o Mitzrayim, para o Egito. E Elohim ele decide, né? Ele escolhe usar Moshe para se revelar ao povo de Israel, que até então ainda está como escravos no Mitzrayim. E Moshe ele recebe de Elohim diversas orientações, diversos conselhos da parte do Eterno, ordens também. E ele decide obedecer cada ordem da maneira como deveria ser obedecida, não é? E nós vemos que Moshe, conforme ele se apresentava diante de Faraó com Arão, não é? Com Arão, e falava a Faraó, vemos na história que Faraó ele endurecia o seu coração cada vez mais e ele aumentava o serviço do povo de Israel cada vez mais, de forma que o povo se viu em um grande aperto. Interessante na Parashá que nós notamos que Moshe ele ficou responsável por transmitir ao povo uma mensagem, por dar ao povo de Israel no Mitzrayim uma direção, não é mesmo? E nós vemos que conforme ele vai passando essa orientação, conforme ele vai passando essa direção da parte do Eterno ao povo, os problemas que o povo vivenciava no Mitzrayim, né? Por causa de Faraó, o trabalho que eles exerciam, que não era um trabalho fácil, vemos que essas dificuldades elas aumentam cada vez mais. E aí pensamos, mas Moshe ele transmitia algo bom ao povo, Moshe estava ali transmitindo uma mensagem de Elohim ao povo, dando ao povo uma direção, mostrando, revelando ao povo a natureza do Eterno e também revelando ao próprio povo egípcio e ao próprio Faraó e seus súditos ali quem o Eterno de fato era. Mas conforme ele foi fazendo isso, pior a situação foi ficando. O Faraó foi endurecendo seu coração, o povo de Israel foi cada vez mais sofrendo com o trabalho que era imposto para que eles pudessem realizar. Então temos aqui aparentemente um contraste, não é? Se eu transmito uma mensagem boa, se eu faço uma coisa boa, a situação deveria melhorar, a situação deveria mudar, mas não é o que acontece. A situação torna-se um pouco mais difícil para o povo de Israel, conforme Moshe ele passava, né, as orientações do Eterno ao povo de Israel e ao próprio Faraó também. Porém, Faraó não aceitava, endurecia o coração quanto a essas instruções. E vemos que o problema em si, concernente ao trabalho que o povo exercia, né, aumentava. E chegou até uma certa ocasião que o povo de Israel reclamou por causa disso, né? O que nós vemos na Parashá desta semana é que Moshe ele foi incumbido, né? Ele recebeu uma grande responsabilidade da parte do Eterno. O Eterno estabeleceu com Moisés, um grande compromisso. E o compromisso era esse. Moshe ele ficou responsável por mostrar ao povo de Israel e também ao próprio povo egípcio, a Faraó e também a seus súditos, a verdadeira natureza do Eterno, quem o Eterno era, o que o Eterno fez, o que o Eterno faria, o que o Eterno poderia fazer, que de fato Ele, nosso Elohim, é o Criador dos céus e da terra. Foi esse o compromisso estabelecido pelo Eterno com Moshe. E não só o compromisso de transmitir, mas também futuramente de conduzir o povo, não é? De libertar, de tirar o povo daquela terra estranha e conduzi-los, né, à terra
a terra prometida. Então Moshe ele não recebeu uma tarefa fácil, Moshe ele recebeu uma tarefa extremamente difícil, mas vemos que ele realizou essa tarefa de uma forma adequada, que o Eterno sempre estava com ele e que ele sempre obedecia às instruções do Eterno. Porém, a situação do povo de Israel no Mitzrayim demorou um pouco para mudar, né? Até então os problemas continuaram a aumentar. E quando trazemos isso para nossas vidas, nós vemos que em muitos casos nós nos encontramos exatamente na mesma posição que Moshe. Recebemos do Eterno uma responsabilidade de transmitir, responsabilidade de fazer, responsabilidade de ajudar alguém a chegar a algum lugar o qual o Eterno já tem preparado para essa pessoa. Mas quando começamos a realizar a vontade do Eterno, quando começamos a transmitir a mensagem do Eterno, quando começamos a agir de maneira adequada diante de nosso Elohim e diante de um povo ou de uma pessoa a qual o Eterno tenha colocado na nossa frente, às vezes a situação fica um pouco mais complicada, não é mesmo? Às vezes essa pessoa começa a passar por uns problemas um pouco mais difíceis e até nós mesmos começamos a enfrentar situações um pouco mais difíceis. E aí paramos para pensar e às vezes até questionamos ao Eterno por que isso tem acontecido. Por que, Eterno? Se o que eu tenho transmitido é uma coisa boa, se o que eu tenho transmitido é mensagem de Torá, são as tuas orientações, por que se o que eu tenho feito, as atitudes que eu tenho tomado são atitudes que estão de acordo com aquilo que o Eterno ensina, com os seus mitzvot, com a sua Torá? Então por que isso está acontecendo? A resposta para isso é bem simples. Nós somos rodeados pelo mal, digamos assim, né? Por coisas que não agradam ao Eterno, por pessoas que não querem servir a Elohim, por pessoas que não querem obedecer às instruções de Torá, e nós somos também cercados por um mundo espiritual onde existem seres malignos que tentam fazer o mal o tempo inteiro, influenciar pessoas a fazerem o mal o tempo inteiro. Então, quando agimos de uma forma, quando estamos de acordo com a Torá do Eterno, quando transmitimos a sua mensagem, os seus mandamentos, as suas orientações, inevitavelmente entramos em conflito com esse meio o qual vivemos em um determinado local, não é? O mal ele se encontra em toda parte. Então, quando agimos da forma que devemos agir, inevitavelmente entramos em atrito com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal. Isso aconteceu com Moshe lá no Mitzrayim. Moshe ele chegou transmitindo uma mensagem boa, dizendo que o Eterno iria libertar o povo, que o Eterno estava ali, que o Eterno estava agindo. Ele se apresentava diante de Faraó, dava as instruções a Faraó do que Faraó devia fazer, porém Faraó ignorava as instruções. Moshe ele agiu de forma adequada, mas ele estava em todo o tempo entrando em atrito com aquele meio ali onde ele estava habitando, né? No meio ali do povo egípcio, um povo idólatra, um povo pagão, e ele entrava em atrito com essas questões, né? Digamos assim, que anti-Torá, que vão contra as coisas do Eterno. Então ele entrava em atrito com essas coisas o tempo todo, e esse foi um dos motivos pelos quais a situação do povo ficou um pouco mais difícil concernente ao trabalho escravo que eles realizavam, e a situação até na própria terra do Egito. Assim também é com nossas vidas. Não é porque estamos agindo de forma adequada que as coisas vão melhorar. Não, ao contrário. A tendência será sempre as coisas ficarem mais difíceis, porque quando transmitimos uma boa mensagem, a mensagem de Torá, e quando apresentamos o Eterno de forma adequada, entramos em atrito, em confronto com aquilo que está errado, com aquilo que precisa ser mudado. E nem sempre aquilo que precisa ser mudado será mudado de forma imediata. Temos que parar de sermos imediatistas. Moshe, num determinado momento, vimos isso
um pouco disso na paraxá passada, ele agiu dessa forma. Chegou no momento que ele questionou o Eterno: Eterno, por que você tem tratado o seu povo dessa forma? Por que isso tem acontecido? Desde que eu me apresentei a esse povo, a situação tem ficado pior. Por que isso tem acontecido? Não deveria ter melhorado? Moshe ele questiona ao Eterno, porque ele percebeu que quando ele começou a agir de maneira adequada, obedecendo às orientações de Elohim, a situação ficou pior para o povo, não é? Mas não é nada de errado isso acontecer, ao contrário, isso é perfeitamente normal. Vamos estar confrontando aquilo que é ruim, aquilo que é errado, e às vezes leva-se tempo para algo ruim mudar, né? Para vencermos aquilo que é ruim, vencermos aquilo que está errado, para que as coisas sejam consertadas. Vemos no futuro que a situação melhora para o povo é libertado da terra do Egito, eles despojam, né? O povo de Israel despoja, né? Ou seja, toma as riquezas dos egípcios, saem de lá, né? Eles saem de lá com tudo aquilo que anteriormente pertencia aos egípcios, né? Mas antes da saída deles, os egípcios dão tudo ao povo de Israel, eles decidem dar, né? O Eterno também já havia dito que isso aconteceria. Então vemos que no futuro a situação melhora, mas até então não, né? Na paraxá desta semana mostra que a situação ela continua a piorar, mas Moshe ele está fazendo algo bom, né? Não é? Então temos que lembrar disso, né? Quando agirmos de forma adequada diante de nosso Elohim, a tendência da situação será ficar um pouco mais difícil, porque vivemos o tempo todo rodeados por aquilo que é ruim, por aquilo que é mal. E quando transmitimos algo bom de nosso Elohim, confrontamos aquilo que está errado, e esse confronto às vezes é difícil, esse confronto às vezes é árduo. Mas existe um final bom, não é? O Eterno, ele nos honrará, ele nos ajudará, da mesma forma que ele fez com Moshe. E ao final da nossa jornada, né, de nossos confrontos e nossas batalhas com aquilo que está errado, tudo dará certo, né? Tudo dará certo, desde que permaneçamos em conformidade com a Torá do Eterno, com suas orientações, e desde que façamos aquilo que é correto diante de nosso Elohim. É para isso que estamos aqui, para ensinar aquilo que é bom, para ajudar as pessoas a encontrarem a verdade, a ajudarem as pessoas a encontrarem uma direção, a terem uma direção, exatamente como Moshe fez com o povo de Israel no Egito, não é? Ajudou, tem ajudado o povo a ter uma direção. Olha, o Eterno ele vai fazer isso e isso, e vocês precisam apenas ter paciência. E venhamos ter emuná e que venhamos ser perseverantes, não é? Ter fé, emuná é fé em hebraico. É muito além do que fé. Fé é um termo muito vazio e pobre no nosso português, ok? Emuná é uma coisa que abrange muito mais do que ter uma mera fé, como é dito no nosso português, mas que venhamos ter emuná e que venhamos ser perseverantes diante de nosso Elohim, fazendo o que é preciso ser feito, porque no momento certo ele vai transformar todo o quadro, ele vai transformar toda a situação. Shalom, shalom, que o Eterno continue lhe abençoando.